Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graça e paz, boa noite a todos. Não somente aqueles que estão aqui no salão de reunião, mas também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Que Deus possa abençoar nossas vidas aqui neste lugar e onde quer que você se encontre. Vou fazer uma pergunta, pode ser retórica ou não, mas eu fui impulsionado a fazer essa pergunta. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Você pode fechar os teus olhos só um minutinho e pedir para que o Espírito Santo possa, nessa noite, fazer com que você absorva a mensagem. Eu tenho convicção que a oração que foi feita aqui está realizando os efeitos segundo a vontade de Deus, mas é momento de você também abraçar essa oração que foi feita e ficar vulnerável à ação do Espírito Santo. Não deixar com que o fogo se apague, não deixar com que aquilo que Deus tem falado contigo continuamente deixe esfriar. Nesta noite, o Espírito de Deus está aqui. É promessa do Senhor. O Senhor Jesus, Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a presença do Senhor se dá através do Espírito Santo. Sinta o fluir do Espírito Santo agora. Feche os teus olhos. Sinta Ele falar no teu coração neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agora fazer com que os corações fiquem vulneráveis à Tua voz, à Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz: quando, pois, ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Vai tocando agora, Senhor, neste lugar. Vai tocando pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Vai tocando em cada alma, Senhor. Vai falando poderosamente, Senhor. Vai confirmando tudo aquilo que o Senhor tem dito desde o primeiro minuto desta reunião, deste culto. Senhor, até o final desta reunião. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Você pode aqui levantar as suas mãos em adoração ao Senhor e dizer que somente Ele é santo, que somente Ele é digno de honra, que somente Ele é digno de glória, que somente Ele é digno de louvor. Aleluia, você pode glorificar, aleluia, você pode exaltar o nome do Senhor nesta noite aqui. Você pode fazer com que a chama do Espírito Santo continue acesa dentro do teu coração. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo aqueça a minha alma, aqueça a minha vida, faça com que a tua presença seja cada dia mais real, seja cada dia mais verdadeira em minha vida. Aleluia! Pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Nesta noite eu quero aqui meditar com os irmãos em Jeremias, capítulo de número 1. Até brinquei com o pastor Vlamir domingo passado. Deus tinha me dado uma palavra em Isaías, capítulo 6. E a palavra foi certeira no domingo. E aí nós recebemos o convite para ministrar nessa noite, então eu entrei em oração, entrei no propósito do Senhor, e aí me veio essa palavra também, que creio eu que possa ser uma continuidade daquilo que Deus tem falado no domingo, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, amém ou não? Amém. Ele está aqui ou não está? Ele está conosco, irmãos.
Aqui é o ápice, aqui onde nós temos liberdade plena. Não é a primeira vez e nem a última que falo aqui neste púlpito. Aqui é o lugar onde nos reunimos para extravasar a presença de Deus em nossas vidas. Você sabe o que é extravasar? É além do limite, é transbordar, é fazer com que o vaso transborde de alegria na presença de Deus. E aqui nesse lugar que você tem essa liberdade de profetizar, de falar em línguas, de poder interpretar, de poder realmente interceder diante de Deus, abraçar o teu irmão, profetizar na vida dele, enfim, fazer aquilo que Deus tem ministrado na tua vida, pois aqui é onde Deus ordena a sua bênção e a vitória para sempre. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 1 até o 12, nós vamos falar aqui sobre crise, convicção e a solução de Deus, não somente na vida do profeta, mas também em nossas vidas. Amém ou não? Estão preparados nessa noite? Vamos aprender um pouco, então, da palavra. Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Você pode dizer amém para essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu quero falar pelo menos de 3 crises que aquele profeta sofreu de imediato e a solução que Deus deu àquele profeta, e que, se contextualizarmos essa palavra, ela vem de muito encontro às nossas vidas. Eu sei que todos nós temos sido preparados por Deus. E eu ali anotando, fazendo as minhas anotações, aquilo que Deus foi me concedendo, eu questionei-me sobre a seguinte pergunta: quem nunca se sentiu pequeno diante de uma grande responsabilidade? Quem nunca quis fugir quando alguém delegou uma responsabilidade enorme para que fosse realizado? Isso eu digo tanto no âmbito familiar como no trabalho. Essa semana, um novo coordenador lá do setor, um menino muito novo, ele deixou uma mensagem no LinkedIn,
muito novo. E assumiu uma responsabilidade muito grande, e ele se dizia muito assustado. Mas, assustado, porém, ele estava firme e convicto e abraçaria o desafio que havia lhe sido entregue. Eu achei muito interessante, até respondi para aquele rapaz, parabenizando-o, pois, não obstante ao cenário assustador, pela idade, pela estrutura, pelo tamanho da equipe que ele assumiria a responsabilidade, ele realmente estava convicto de que poderia realmente fazer a diferença no lugar onde ele estaria ali presente, exercendo a sua função. Mas a pergunta permanece: quem nunca se sentiu pequeno ou até mesmo assustado diante de grandes responsabilidades na família, no trabalho ou até mesmo na igreja? Mas nessa noite nós vamos ver que Jeremias, ele foi chamado muito cedo para o ministério profético. Ele estava também vivendo em uma das épocas mais terríveis da nação israelita. Eu não vou entrar no pormenor situacional, não vou entrar no pormenor histórico, porque a hora não nos permite e, na verdade, eu mesmo não entraria, mas o momento de Jeremias ali era um momento muito crítico, muito crítico. Aquela nação estava já preste a ir para o exílio, a ficar por um período sendo subordinada a uma outra nação. Vocês lendo Jeremias e Lamentações, vocês irão entender o que eu estou falando. Mas eu falei sobre crise e sobre solução de Deus. Em nossas vidas sempre existirão crises. Mas eu quero dizer nessa noite que, mesmo em meio à crise, haverá a solução de Deus para nossas vidas. Você pode glorificar a Deus por isso? Davi falava: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não importa os momentos tumultuosos ou adversos das nossas vidas, Deus sempre terá uma solução para todos nós. Aleluia! Não importa quão difícil será a tarefa pela qual Deus te incumbiu a realizar, meu irmão e minha irmã, é nesse momento que surgirão os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas eu quero dizer nesta noite que em todos esses momentos Deus estará conosco. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado também sobre a tua vida neste lugar, minha irmã. Aleluia. E nesta noite eu quero falar sobre a primeira crise que aquele profeta recém-chamado para o ministério, tão novo, tão jovem, sofreu. Foi a crise da insuficiência pessoal. Versículo 6, o que ele disse ali no versículo 6? Ele disse: Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem, eu sou ainda uma criança, eu não sei falar, não passo de uma criança. Veja bem, aqui Jeremias, ele não foi rebelde, é preciso nós entendermos isso. Tem gente que, não, Jeremias não foi rebelde à voz do Senhor, ele simplesmente expôs uma inadequação, ou seja, ele não se sentia adequado, ele não se sentia ali moldado ainda para aquilo que Deus o havia chamado.
A gente, quando recebe aquilo que Deus tem ordenado-nos a fazer, sempre pensa: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? É verdade ou não é? É ou não é? Deus está falando contigo nessa noite ou não está? O que eu preciso fazer? Todos nós passamos por isso. O que eu preciso fazer, Deus? Tira isso da tua cabeça. Mude esse pensamento. Não fale o que eu preciso fazer. Fale: Deus, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Você está entendendo a diferença? Do que eu preciso fazer para o que Deus deverá fazer em minha vida. Por isso que a Bíblia fala, né, que uns confiam na sua própria força, encurvam-se e caem. Mas aqueles que fazem menção do nome do Senhor, esses permanecerão de pé. Jesus mesmo falou: olha, sem mim nada podeis fazer. Pense nisso. E Jeremias aqui, ele começa na sua primeira crise: insuficiência pessoal. Eu não passo de uma criança, eu sou muito jovem. E muitos crentes, eles entram nessa mesma crise da insuficiência pessoal. Eu não posso, eu não consigo. Mas qual foi a solução de Deus? Qual foi a solução de Deus? Se você observar em todos os chamados, Deus nunca aceitou a nossa falta de adequação àquilo que Ele exigiu de nossas vidas. Ele sempre mostrou que quem manda é Ele. Por isso que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas, meu pai é lavrador, meu pai é o lavrador. Nós estamos enxertados em Jesus. Aleluia. Na botânica existe algo chamado inquilinismo, não é? Que é uma espécie de parasitismo benéfico, em que a orquídea fica ali no tronco da árvore, só se alimentando da seiva da árvore. Ou seja, ela se alimenta, mas não prejudica, né? É diferente do parasita. É um inquilino, fica ali. Nós sempre dependeremos de Deus. Você e eu, todos nós dependeremos de Deus. E Deus, na primeira crise do profeta, ele veio e falou: olha, é o seguinte, não digas, eu sou uma criança. A todos, olha só, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Nesta noite, não se ache incapacitada, não se ache incapacitado para aquilo que Deus, através dos seus servos, tem lhe entregue para que seja feito. Aleluia. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei para qual setor da obra do Senhor Deus tem te levantado. Eu só sei de uma coisa, que nesta noite, Deus, assim como no domingo passado, Deus tem colocado no teu coração o desejo de fazer algo para Ele, o desejo de realizar aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Aleluia. Muitos ou alguns irmãos, deixa eu corrigir, vieram aqui no propósito de que Deus ministrasse em suas vidas. E nesta noite, o que Deus, Ele quer falar, aleluia, nesta primeira crise do profeta e na primeira solução que Ele dá,
Às vezes nós achamos que não temos condições de fazer nada, mas Deus, Ele diz, olha, se você deixar eu entrar em tua vida, se você deixar eu agir em tua vida, se você permitir que eu entre em sua vida para fazer conforme a minha palavra, as coisas serão diferentes, o meu agir será grande, e o meu nome será glorificado através da sua vida, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós entramos em determinadas situações que nos achamos até inúteis. E é isso que o diabo quer, que nós achemos. Mas Deus diz, não. Aquilo que eu levanto, eu jamais vou abater. A pessoa que eu chamo para um propósito, porque a Bíblia, ela fala que todas as coisas contribuem para um bem na vida de todos aqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados conforme o seu propósito. E o Espírito Santo pergunta para todos nós, nesta noite, qual é o propósito de Deus na tua vida, neste lugar? Você já parou para pensar nisso? Primeira crise, insuficiência pessoal. Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Comecei agora. Mas é aqui o lugar onde você tem todas as oportunidades de passar pelo vestibular de Jesus, pelo vestibular da sua palavra, e entender o real propósito daquilo que Deus tem na sua vida. Aleluia. Qual foi a solução divina? Foi a ordem. Olha, eu vou te mandar falar. Deus deu a ordem e Deus fez a promessa. E qual foi a promessa? Qual foi a promessa? Você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Deus está conosco. Aleluia. Deus está conosco. Ordem, você vai, promessa. Versículo 8. Eu estou com vocês. Eu estou contigo. A presença do Senhor está conosco. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. A presença de Deus está comigo. A solução de Deus, irmãos, em meio à crise é essa. Não, você vai. Pode estar o mar bravio, pode estar um mar contrário, pode se levantar a tempestade que for, mas eu estarei com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Aleluia. Deus estará conosco. Aleluia! Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Segunda crise, a crise da incompetência verbal. Primeiro foi pessoal, eu sou uma criança, eu ainda sou novo, eu ainda, né? Tanto novo como adiantado em idade, às vezes se acham inabilitados. Segunda crise, incompetência verbal. Qual foi o problema que Jeremias levantou diante de Deus? Eu não sei falar. Não foi isso? Eu não sei falar. Não era somente em idade. Era na fala também. Ele era muito jovem. Como é que ele iria falar?
Irmãos, o próprio Jesus falou, olha, Jesus ele falou para os discípulos, viram, dizem que vocês vão passar até por prisão, vocês vão ser perseguidos, mas não fique preocupado, porque na hora certa, quem é que vai dar? Quem é que vai nos conceder palavras para falar? Quem é que nos vai dar palavra de unção, direcionada, que não voltará para trás vazia? O Espírito Santo de Deus, vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês têm aprendido. E Deus havia falado com aquele profeta, e a segunda crise dele foi da incompetência. Meu irmão, eu não sei falar, mas Deus estava falando diretamente com ele. E neste lugar, Deus tem falado diretamente conosco. O que é que te prende à fala? Irmãos, a pessoa pode até ter um português meio que, claudicante, meio que não sabe conjugar verbo, não sabe falar no plural quando tem que falar, não sabe falar no singular quando não tem que falar no singular. Às vezes é complicado, mas quando se tem a unção do Espírito Santo, aleluia, a coisa muda de figura. E eu já vi isso acontecer. Continuo vendo isso acontecer. Independente. Eu não vou passar recibo aqui, porque os irmãos sabem como eu sou exigente acerca de estudo, mas quando se trata do sobrenatural de Deus, irmão, não tem estudo. Não tem. Quando se trata do sobrenatural de Deus, não tem formação acadêmica. Quando se trata do sobrenatural de Deus, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem pós, não tem, porque o próprio apóstolo Paulo falou, olha, eu não tenho pessoa melhor, não tem currículo melhor do que o meu. Estou falando na linguagem atualizada do pastor Walter, lá em Filipenses. Paulo não tem currículo melhor do que o meu. Paulo era, em termos curriculares, teológicos, seculares, fora de série, fenomenal. Diz alguns historiadores, se Paulo vivesse hoje, ele poderia falar todos os idiomas do globo terrestre, para você ver que o cara era realmente fenomenal, era extraordinário. Mas lá em Filipenses ele falou, olha, isso aí eu considerei como nada, porque a minha maior apreciação foi o conhecimento de Cristo, foi conhecer a Cristo, foi entender o seu propósito, foi entender o seu chamado, foi entender a sua palavra, foi entender a sua mensagem. Você está compreendendo essa verdade? A gente pode ter tudo, mas se não tivermos a presença de Deus, a unção, a graça, o Espírito Santo, a unção do poder de Deus na nossa vida, nada será transformado, nada será mudado. Qual foi a solução de Deus na vida do profeta? E qual é a solução de Deus na nossa vida? É permitir que o Senhor nos toque, é permitir que a presença de Deus invada a nossa vida, é permitir que aquilo que o Senhor nos ordena, nós, com toda a nossa dificuldade, com toda a nossa natureza ruim, pecaminosa, venhamos procurar fazer aquilo que Deus tem determinado. E no versículo 9, o que diz a palavra? A solução de Deus veio para o profeta, porque o Senhor estendeu a mão e tocou a boca daquele profeta. Aleluia. Você pode dar glória a Deus essa noite?
Você pode dar glória a Deus de verdade nessa noite? Aleluia. E o que Deus falou? Olha o que Deus falou. Agora ponho na sua boca as minhas palavras. O que mais? Olha só que coisa linda. Aleluia. Coloco na tua boca as minhas palavras. Não tem coisa melhor do que ser usado por Deus através da sua palavra. Aleluia. A solução da crise de Jeremias foi solucionada. A solução veio para o profeta. O Senhor estendeu a sua mão e tocou a boca do profeta. Deus, nessa noite, coloca palavras de vida na tua boca. Profetiza vida. Profetiza alegria. Profetiza fé. Profetiza unção. Aleluia. Tem um louvor que diz: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção. Aleluia. Mas você tem esse privilégio de profetizar essas palavras, porque quem habita na tua vida é o Espírito de Deus, porque a mão do Senhor tocou a tua boca nesta noite. Aleluia. Deus tem te levantado nessa terra para falar das maravilhas que o Senhor tem feito, conforme aquilo que foi falado nos Salmos de número 145 neste lugar. Deus tem te levantado, aleluia, para que aquele que te procure, totalmente com semblante caído, totalmente sem esperança, totalmente sem fé, possa encontrar na tua vida as palavras que o Senhor tem colocado dentro do teu coração. Aleluia. Porque Deus já solucionou a tua insuficiência pessoal nessa noite. Deus já te mostrou que a incompetência verbal Ele pode também solucionar. Porque você não pode sair dizendo: eu não sei falar. Você pode falar sim. Deus é bom. Você pode falar que Jesus perdoa. Você pode falar que Jesus cura. Você pode falar que Jesus tem uma palavra, aleluia, do céu para a sua vida. Você pode falar para aquela pessoa que te procura: nem tudo está perdido, porque em Cristo há esperança. Porque quem garante é Ele, não você. Lembre-se, não fale o que eu preciso fazer. Diga: Deus, haja através da minha vida, faça na minha vida aquilo que jamais eu conseguirei fazer. Toma a minha vida como instrumento teu, como sal e como luz. E o Senhor tocou em minha boca. Que palavra linda. Aleluia. Coloque em tua boca as minhas palavras. Já imaginou isso, irmãos? Mesmo que Jesus falou: o Espírito Santo vos dará, falará por intermédio de vocês. Você viu o tamanho do privilégio que você tem? Você já imaginou? Parou para pensar? Meu Deus, o Espírito Santo, Ele pode me usar, pastor. Mesmo na minha, que a gente acha assim, na minha mediocridade, na minha pequenez,
É assim que Deus gosta de usar-nos. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo? Orou 3 vezes para que o espinho na carne se desviasse. Deus chegou e falou: não, a minha graça te basta. Aleluia. Graça também significa, irmãos, graça também significa a ação do poder de Deus através do Espírito Santo em uma vida que foi perdoada, em uma vida que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus nessa noite? Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Você pode dar glória a Deus, você pode adorar a Deus nesse minuto. Adore a Deus, adore a Deus. Você tem privilégios espirituais gigantescos nesta noite. Não importa a crise, o importante é que Deus tem a solução. Aleluia. A terceira crise, é complicado isso, hein? Anota aí, se você tiver aí no teu rascunho, anota aí. A terceira crise é a crise do destino desconhecido. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Jeremias, ele estava diante de um desafio assustador. Assustador. Diante de uma nação totalmente rebelde. Totalmente. Se João Batista chamou aqueles que estavam ali ao redor vendo, não é, o batismo que ele realizava de raça de víbora, imagine aquela nação na qual Jeremias estava inserido. Imagine. Aleluia. Crise do destino desconhecido. Olha o que Deus falou para ele, olha, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, meu Pai do céu, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Tarefa assustadora, quase que paradoxal, ou seja, destruição, assolação, mas também edificação e plantação. Era juízo, mas também tinha bênção. Tinha bênção, mas também tinha juízo. Mas ele não sabia. Ele não sabia ainda a dimensão de tudo aquilo que Deus lhe havia entregue. Para uma pessoa jovem, como ele próprio reconheceu, podia causar medo, podia causar uma certa confusão. Deus está me dando autoridade sobre nações e reinos para arrancá-la, despedaçá-la, arruinar, destruir. Ele foi usado por Deus para que a nação de Israel fosse subordinada a um cativeiro. Mas Deus falou, olha, você também vai ser usado para edificar e também para plantar. Assustador isso. Às vezes nós não fazemos dimensão daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Mas espera lá, fique tranquilo, fique calmo. Deus tem uma solução. Às vezes a gente não sabe nem para onde vai. Às vezes Deus nos chama até para iniciar uma obra debaixo de uma árvore. Para o local ser conhecido como a igreja no meio do mato.
Foi assim que eu conheci esse lugar. Vamos lá para a igreja no meio do mato. Ou para lugares em que Deus... Eu mesmo sou testemunha que quando eu fui para determinado lugar, eu falei para eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Aí Deus falou, agora você vai voltar e vai ficar aqui uns 3 anos, uns 4 anos. Assustador! A visão ali era assustadora para Jeremias. E às vezes para você a coisa pode ser assustadora, minha irmã. Pode ser assustadora, meu irmão. Mas Deus, Ele deu a solução para o profeta. E Ele também tem solução para nós, porque não importa o quão grande seja a responsabilidade na nossa vida. O quão grande seja aquilo que Deus tem outorgado para nós nesse lugar. O importante é que Deus sempre vai ter a solução para nós, aleluia. Deus nunca vai nos enfiar no meio do redemoinho, sem estar dentro do redemoinho conosco. Isso eu lhe garanto. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no versículo 11 e 12, Deus ele fala para Jeremias, e é sempre assim, a palavra do Senhor veio a mim. E Deus pergunta ao profeta, o que você vê, Jeremias? Olha a solução de Deus, que coisa linda, irmã Helena, aleluia. O que você vê? Aí Jeremias ele responde, vejo o ramo de uma amendoeira. E essa palavra aqui tem um sentido, não é? Ramo, vigia. É uma palavra muito interessante. Significa vigia. Aí Deus ele responde para Jeremias, olha a minha solução. Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Promessa. Visão e promessa. O que você vê? Eu vejo um ramo de amendoeira. Viste bem. Sabe qual é a minha promessa? Para você? Para nós? Sabe qual é a promessa de Deus para todos nós que estamos aqui? É que Deus sempre estará velando pela sua palavra para que ela possa ser cumprida. Não importa quais sejam as dificuldades, não importam quais sejam as crises, não importam quais sejam as turbulências, o importante é que Deus sempre estará cumprindo com a sua palavra neste lugar. Você pode se colocar de pé nessa noite? Você se acha insuficiente? A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo na nossa insuficiência. Você se acha despreparado? Beleza, mas aqui neste lugar existe alguém que nos prepara. E recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas. Aleluia. Aquele que nos capacita está aqui neste lugar.
aquele que nos capacita está neste lugar. Está aqui. Está aqui. Você está com medo do que Deus pode fazer daqui para frente? Você está com medo do futuro? Se você der um passo à frente, o teu futuro vai estar começando. Mas tem uma coisa. A gente não pode temer o futuro, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cumpre, que vela pela sua palavra para cumpri-la. O meu Deus é aquele que vela pela sua palavra. O meu Deus é aquele que mantém a sua fidelidade em todo o tempo. Mesmo que a gente recue, Ele jamais recuará. Louvado seja o nome do Senhor.